Conectando técnicas de growth com SEO. Esse conteúdo é um oferecimento da Web Estratégica. Para falar sobre isso, eu convido. Ela é uma graduada em jornalismo, trabalha com isso há 5 anos, estuda muito, já fez parte aí de squads em várias empresas e startups, sempre buscando escalar o marketing e o crescimento das marcas das quais está envolvida. Senhoras e senhores, a gente vai ter o prazer de ter uma aula com a Beatriz Abrantes. Ela é a Head de SEO da Web Estratégica. Bia, querida, seja bem-vinda. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Que coisa boa. Está contigo a palavra. Muito obrigada, gente. Bom, gente, então eu vou falar aqui um pouquinho com relação à parte de Growth e SEO. E eu vou começar a minha apresentação, na verdade, falando um pouquinho mais trazendo, na verdade, alguns prints sobre algumas ferramentas de análise. E eu gostaria que vocês em casa tentassem adivinhar internamente da onde são esses prints que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, primeiro a gente tem aqui um print do On-Page SEO Checker, que é um print do SEMrush, com algumas indicações aí do que fazer, né, de algumas recomendações com a parte de conteúdo, né? Então, esse é o primeiro print. O segundo a gente tem aqui com relação ao site audit também do SEMrush, que a gente está mostrando um site 100% saudável. Agora a gente tem um print do Screaming Frog, onde a gente está tendo ali as respostas, né, com todas as páginas tem código 200, ou seja, um código de sucesso. E aqui, por fim, a gente tem um print do PageSpeed, né, dentro do Lighthouse, onde a gente tem aí um site que tem todas as nossas páginas, todas as funcionalidades que a gente está utilizando, com 100% de otimização. Se vocês conseguirem adivinhar esse site, vocês estão sonhando, porque esse site, na verdade, ele não existe. Esse é um site perfeito, esse é um site ideal do ponto de vista de análise de SEO. E, na verdade, essa é a meta, esse é o sonho, essa ambição de todo analista de SEO. Mas, na verdade, essa meta do analista de SEO, ela não existe, ela não é factível. Né? Então, o que, na verdade, a gente está buscando quando a gente está dentro do nosso dia a dia, fazendo o nosso trabalho, e a gente está buscando ter esses prints que eu mostrei para vocês, mas eles foram modificados no Paint, tá, gente? De maneira bem simplória, inclusive. E é isso que eu quero tentar falar um pouco com vocês hoje, sobre aonde realmente está essa meta. Essa meta está numa coisa que a gente vai chamar um pouquinho, né, de sucesso do cliente. E o sucesso do cliente, na verdade, ele vai estar muito atrelado a gente conseguir buscar uma estratégia. E uma estratégia que permite com que a gente duvide, com que a gente questione dentro do nosso dia a dia. Se você for parar para pensar, todo mundo que apresentou dentro desse evento, até os grandes analistas, como o Diego ou o Rafa, nenhum deles sabia o que estava fazendo no começo do trabalho deles. Todos eles, na verdade, duvidaram, todos eles se questionaram no começo. E, acima de tudo, todas as dúvidas que eles tiveram, eles testaram. E é disso que a gente vai falar um pouquinho quando a gente fala de uma estratégia chamada de Growth Hacking. Growth Hacking, na verdade, é uma estratégia onde a gente está pensando um pouquinho em entender os objetivos do usuário, juntar uma série de ideias, ranquear essas ideias, priorizar elas, colocar elas dentro de uma definição, testá-las, trabalhar em cima delas e, por fim, estudar esse resultado. Poxa, Bia, muito legal essa estratégia. E aí, como é que eu coloco ela em prática? A primeira coisa para você começar a colocar em prática uma estratégia de Growth Hacking é simplesmente começar. Vou trazer aqui uma definição bem breve do que o Sean Ellis, que é, na verdade, o fundador do termo Growth Hacking no mundo, ele que trouxe o termo Growth Hacking para o SEO, para o marketing digital. Ele fala o que é um Growth Hacker. Um Growth Hacker nada mais é do que uma pessoa orientada ao crescimento, cujas ações são realizadas de acordo com o seu impacto potencial no crescimento escalável do negócio. E aqui eu quero chamar a atenção para essa palavra escalável, porque o escalável, na verdade, ele está muito relacionado a gente pensar nesse crescimento uniforme, o que é factível de ser realizado. Né? E é disso que eu quero falar com vocês hoje, como que a gente coloca essa estratégia, essas práticas dentro do nosso dia a dia. Então, eu vou trazer aqui para vocês 4 elementos principais. A gente vai falar um pouco sobre objetivo de projeto, métricas eficientes, experimentos em SEO, vou trazer alguns exemplos, e, por fim, traqueamento de resultados orgânicos. Quando a gente vai falar de objetivo de projeto, a gente, na verdade, tem que estar pensando nesse sucesso do cliente. E pensar no sucesso do cliente é perguntar o que ele se pergunta quando ele contrata uma empresa de SEO, que nada mais é o que ele espera da gente. O que ele espera da minha empresa, com a minha equipe de SEO, de mim como analista de SEO. Existem várias coisas, tá, gente, que um cliente pode esperar. Não necessariamente vai ser só aumentar o tráfego orgânico. A gente pode estar falando com relação a aumentar o reconhecimento de marca, reduzir custo de mídia, melhorar a posição média, aumentar o share do canal orgânico e também, por exemplo, aumentar a receita. Que sim, a gente está longe desse momento do funil, mas é factível com algumas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia e afetar realmente essa métrica, afetar esse resultado.
E é isso que a gente vai falar um pouco de como a gente vai fazer com que esse objetivo seja factível de ser realizado. A gente vai pensar em algumas métricas que a gente pode colocar dentro do nosso dia a dia para a gente estar observando, para a gente estar mensurando e ver se a gente está se aproximando ou não desse objetivo de projeto. Então, alguns exemplos aqui que eu dei anteriormente, como, por exemplo, aumentar o reconhecimento de marca. A gente pode estar olhando para uma métrica, por exemplo, como porcentagem de termos no top 10 ou novos usuários orgânicos. Se a gente está falando de aumentar esse reconhecimento, então essa novidade de mais pessoas dentro da plataforma. A gente também pode falar um pouco com reduzir o custo de mídia. Então, a gente pode trazer, por exemplo, uma estratégia de palavra-chave olhando para CPC ou para tráfego orgânico. Melhorar a posição de termos-chave. Olhar para a posição média, CTR. Aumentar o share do canal orgânico. Se a gente falasse um pouco com relação a número de palavras-chave posicionadas, então é uma métrica que a gente fala pouco, mas ela pode ser muito enriquecedora para esse tipo de objetivo que a gente está querendo alcançar, que a gente está querendo atingir. Aumentar a receita também, a gente pode estar falando de ticket médio e aumentar o número de transações orgânicas, né? Mas aqui eu quero frisar, e isso aqui é muito importante, que tudo isso que eu estou trazendo, ele é um exemplo, tá? Dependendo do objetivo de projeto que você tiver dentro do seu cliente, essas métricas, elas podem e vão variar. Você tem que olhar isso de maneira personalizada para quando você estiver fazendo esse levantamento, para quando você estiver fazendo esse brainstorming internamente, beleza? Beleza, e aí, em cima disso, eu trouxe aqui um cenário hipotético, tá? Vou tentar trabalhar aqui com a web estratégica. A gente não está falando da web estratégica em específico, tá? Dentro do exemplo que eu vou trazer. Mas vamos supor que eu fiz um levantamento e dentro do objetivo de projeto da web, eu tenho aqui a definir uma frase como contribuir com o aumento de audiência orgânica e fortalecimento da marca por meio de estratégias de SEO e conteúdo. Quando a gente está falando um pouquinho desse objetivo, eu defini os seguintes KPIs para eu estar analisando dentro do meu dia a dia. Por exemplo, usuários orgânicos, volume de busca da marca, ou seja, quantas pessoas estão pesquisando web estratégica mais ou menos no mês, né, dentro do Google, e a posição média. Vamos supor que a web estratégica tem mais ou menos, sei lá, 250 links que estão posicionando no Google hoje, e aí existem 150 mil usuários orgânicos chegando na nossa plataforma, a gente tem mais ou menos 60 pessoas buscando a gente aí por mês, e a gente tem uma posição média na 50ª posição, ou seja, na posição 50. Algumas pessoas mais experientes vão bater o olho nisso aqui e vão falar, Bia, essa posição média está muito baixa. E realmente está. Isso é que a gente vai chamar de métrica deficiente. A métrica deficiente é essa visualização da gente entender todas as métricas que a gente está analisando no nosso dia a dia e aquelas que têm mais harmonia de acordo com esse objetivo que a gente está buscando atingir. No caso, aqui, a posição média, a gente teria que estar trabalhando ela e pensar como que ela realmente vai influenciar dentro do meu objetivo. E por isso que a gente precisa pensar como melhorar essa métrica em específico, em essencial, para a gente atingir aquilo que a gente está buscando. Para isso, o primeiro questionamento, na verdade, que a gente tem que fazer olhando para a métrica é pensar onde essa métrica está dentro do funil. Ela está no começo, ela está no final, e quais são as ações de SEO que a gente consegue colocar no nosso dia a dia para a gente impactar esse momento do funil. Né? E você até perguntar, nossa, mas a gente consegue fazer ações que vai afetar lá na conversão, em leads qualificados? Sim, com certeza, e a gente deve, inclusive, colocar em prática, tá? Aqui eu trouxe um pedaço da aula do Rafa, inclusive, dentro da nossa escola de marketing, né, onde a gente está trazendo mais ou menos algumas atividades que a gente consegue fazer aí no dia a dia, para a gente conseguir estar influenciando em cada um dos momentos do funil. Quando a gente está pensando ali em impressões, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode produzir mais conteúdo e investir em SEO, testar diferentes conteúdos e canais. Né? Então, quando a gente está falando de testar esses conteúdos, será que a minha estratégia de palavra-chave está o mais alinhado possível que poderia para estar aí dentro? Né? Testar elementos para SEO homepage, eu vou falar de experimentos para SEO mais aqui para frente. Pensando em visitas, a gente pode melhorar o CTR de anúncios e do orgânico. Putz, Bia, como que a gente vai pensar em melhorar o CTR de anúncios, né? Quando a gente está fazendo uma campanha de mídia muito bem elaborada e ela encanta o usuário, é muito comum a gente fazer com que essa pessoa que foi impactada pelo anúncio anteriormente, ela vai fazer uma pesquisa depois sobre aquela oferta ou a marca que ela recebeu dentro do anúncio. E isso impacta bastante com relação a visitas, a visibilidade da marca que a gente está oferecendo, tá? Otimizar a velocidade do site também, né? Então, aqui a gente está falando um pouquinho com relação a tudo que a gente consegue fazer dentro do nosso site, tanto pensando em versão para mobile ou UX, que a gente vai melhorar a performance e esses elementos de performance podem melhorar o posicionamento, podem melhorar a visão que o usuário vai ter com relação ao nosso site, tá? Realizar projetos de co-marketing e parcerias. Então, outros canais falando de você faz com que outras pessoas queiram pesquisar o que você está falando, o que você tem de legal para estar oferecendo, beleza?
Agora a gente vai falar um pouquinho com relação à parte de leads. Né? Quando a gente está falando de leads, a gente pode estar oferecendo diferentes formatos de conteúdo rico, né? Então, e-books, podcasts, enfim, aí o céu vai ser o limite. Usar diferentes CTAs. Então, qual é o tipo de CTA que vai chamar mais a atenção do meu usuário dentro daquele momento? Vincular uma oferta a um conteúdo específico. Então, se eu estou falando de um conteúdo onde eu estou falando de A, que a oferta dele, na verdade, esteja voltada para a solução daquele tema que eu estou trazendo. Então, a solução para o tema A, por exemplo, que eu estou trazendo, tá? Leads qualificados. Quando a gente vai falar um pouquinho com relação a essa qualificação do lead, a gente precisa pensar em tipos de materiais que eu vou estar oferecendo de acordo com a maturidade dele. Existem leads que vão estar mais preparados e outros um pouquinho menos preparados para fazer aquela compra final. Então, como que eu vou entender o momento dele, como que eu vou conversar com ele ali naquele momento, tá? Usar lead scoring para oferecer esses materiais extras. E o que é o lead scoring? É a gente meio que trazer uma classificação, né? Qual o nível de maturidade de compra do meu lead, do meu cliente, para eu conseguir atingir da melhor maneira, tá? Monitorar visitas a páginas comerciais, né? Então, a gente falar um pouquinho de quem está entrando dentro das nossas páginas institucionais, das nossas páginas mais próximas ali do fundo do funil, né? O que eles estão fazendo, né? Quando eles entram ali dentro daquela página, o que eles estão buscando, por que eles estão saindo, por que eles não estão comprando. Esse tipo de questionamento vale muito a pena, né? Conversão. Quando a gente vai ali trazer para ele, por exemplo, um case. Olha, o que eu já fiz de legal, o que minha empresa já fez de legal, que vale a pena você comprar comigo, que eu vou estar ali ajudando você dentro daquela solução que você precisa. Conteúdos que resolvem essas objeções, né? Então, montar um conteúdo, não necessariamente um case, mas que esteja trazendo essa solução. E interagir de forma personalizada com esse lead um pouco mais maduro. Então, chama ele pelo nome, né? Fala, oi fulano, né? Eu tenho isso aqui para te oferecer, eu tenho isso aqui para acabar te trazendo de benefício. Beleza até aqui, gente? Boa. Então, a gente vai falar agora um pouquinho mais com relação a essa parte de experimentos. E por que a gente vai entrar em experimentos agora? Você já olhou a sua métrica deficiente, você já pensou que ela está alinhada ali com o seu objetivo, e você já fez esse super brainstorming, mais ou menos dessas ideias que eu mostrei para vocês agora, para você realmente conseguir sanar esse momento, né, de dor que o cliente está tendo, tá? Depois que você fez esse brainstorming, está na hora de você colocar em prática, está na hora de você testar sobre todas as suas ideias. Primeira coisa muito importante quando a gente fala de experimentos em SEO, você vai virar para mim e vai falar, Bia, então eu vou fazer um experimento pensando no crawler do Google. Confere? Não. Você vai fazer um experimento pensando no usuário. A gente tem muito essa mania de acreditar que o nosso trabalho está muito mais voltado para um robô e esquece que do outro lado da tela tem uma pessoa. A gente sempre tem que pensar, crawler do Google é igual a um usuário, é igual ao cliente final, tá? E além disso, de maneira muito simples, um experimento, ele vai fazer uma pergunta muito boba para o seu cliente, mas eu quero trazer um pouco dessa bobeira da pergunta para vocês entenderem que, na verdade, o experimento é muito mais simples do que parece. Tá? Você literalmente vai virar para o seu cliente e você vai perguntar, cliente, você gosta mais de sorvete de chocolate ou de sorvete de baunilha? Você vai perguntar o que ele gosta ali, qual tipo de sabor, qual tipo de experiência ele está mais apto a receber para com que ele tenha uma boa experiência, uma boa vivência dentro do seu site e está mais apto a comprar. Então, o experimento nada mais é do que você fazer essa pergunta e ver a quantidade de pessoas que tem dentro do seu site que estão realmente com uma maior quantidade desse tipo de sabor, desse tipo de experiência que você está oferecendo, o que mais pessoas dentro do seu site gostam. É isso que você vai fazer de maneira bem simplória, tá? E aqui eu vou começar a trazer alguns exemplos, né, de maneira bem básica, com relação ao que a gente consegue colocar no ar, tá? Então, eu vou trazer desde experimentos olhando para SEO e até para CRO. Aqui eu trouxe um exemplo bem bobo, mas é uma mudança de H1, é uma mudança de título. Hoje eu trouxe aqui esse print de todos os títulos de um blog post que a gente tem dentro da Web Estratégica, inclusive, em que a gente tem uma H1 que ela está e-commerce, estratégias de SEO para Black Friday. Como será que seria se a gente tivesse essa H1 com SEO para Black Friday, estratégias para e-commerce? Quando a gente faz essa dúvida aqui, você vai virar para mim e vai falar, Bia, você com certeza está pensando no algoritmo do Google, você trouxe a palavra-chave para mais próximo da frase. E a resposta é não. Eu estou pensando no usuário mais uma vez. E por quê?
Porque quando a gente está trazendo a palavra-chave principal para o começo do texto, a gente está sendo muito mais prático, direto e objetivo do que aquele texto vai abordar. E isso é experiência, apesar da gente estar muito bitolado em fazer tudo aquilo que falam para a gente fazer que dá certo. Mas vamos lembrar que tudo começou com uma dúvida, né? Então, esse é o tipo de dúvida que você pode colocar aqui em prática, que você pode testar, para você entender um pouco melhor o que o seu usuário vai se sentir um pouco mais próximo, um pouco mais alinhado, tá? Outro tipo de teste bobo, mas que também pode fazer a diferença. Cara, pega aquela sua H2, coloca ela como H3, pega aquela sua H3, coloca como H2 e experimenta um tipo de título diferente para cada um tipo de heading tag, né? Essa mudança pode ser muito interessante para você aprimorar o seu resultado e é muito legal você ver na prática de novo aquilo que só falam para você fazer. Eu lembro que logo quando eu estava começando a entrar nesse mundo de experimentos, eu e um antigo analista, Luiz Serpa, que inclusive foi muito bom para a gente entrar um pouco nesse jogo, a gente literalmente ficava pegando a palavra-chave, tirando da H2, tirando, né, das H3, colocando e analisando o quanto ganhava e o quanto perdia de posicionamento, para a gente ver na prática como isso funcionava. Então também foi muito enriquecedor porque a gente viu acontecer, a gente saiu do senso comum de uma certa maneira, né? Aqui um teste talvez um pouco mais óbvio do que vocês já tenham visto por aí quando a gente fala de experimento, que é um teste de imagem, né? Eu estou fazendo ali um conteúdo e eu não sei o que vai funcionar melhor dentro do meu conteúdo. Vai ser um infográfico? Vai ser uma imagem um pouco mais autoexplicativa, que nem tem aí? Não sei. Põe no ar, põe para testar, tá? E aí aqui a gente também pode fazer um tipo de teste muito mais usual, que talvez vocês também estejam mais alinhados com relação a esse tipo de conhecimento, que é o teste AB, tá? Antes eu não estava falando de um teste AB, eu estava falando de um experimento. E qual é a diferença de um teste AB para um experimento? Para quem não sabe, um teste AB nada mais é do que você ter ali uma versão A de uma página, de uma imagem, no caso aqui o exemplo que eu trouxe é de uma imagem, e você pode ter uma versão B. 50% do seu público vai receber a versão A e outros 50% a sua versão B. Quando você está fazendo esse tipo de teste, você vai perguntar para o seu cliente o que ele prefere simultaneamente. E é isso que você vai perguntar. E aí, cliente, você converte mais com abóbora ou com vagem? Parece um exemplo idiota, mas nesse caso aqui vai funcionar muito bem, né? E quando a gente está falando de um teste olhando para SEO, desse experimento que eu comentei anteriormente, você não vai testar simultaneamente. Você primeiro vai colocar em prática aquela versão A, que você acredita que vai trazer um pouquinho mais de resultado, vai deixar ela ali no ar por 1, 2 semanas, seja lá qual for o tempo que você vai ter estipulado para o seu teste, vai tirar esse teste do ar, vai analisar o resultado, e aí você vai colocar a sua versão B, vai deixar rodando pelo mesmo período de tempo, depois você vai tirar, analisar esse resultado e comparar as duas coisas. A diferença é, teste AB não ranqueia. E, infelizmente, a gente, hoje em dia, para fazer experimento de SEO, a gente precisa ter um tipo de teste um pouco menos controlado do que um teste AB em si, que a gente tem mais informações, que a gente tem mais métricas, mais dados, tá? Mas é muito importante vocês saberem da existência desses dois testes, porque os dois são igualmente efetivos, né? Você realmente vai conseguir ter resultados muito legais olhando para os dois, tá? Outro tipo de teste AB, um teste de CTA. Aqui a gente tem um banner, né, que está trazendo para um cronograma de estudos. Qual botão funciona mais? Cadastre-se ou estude agora? Não sei, vamos testar, né? E aqui é um exemplo também que eu gosto muito de pegar, às vezes, uns prints do site da Nike. Vira e mexe, tem umas coisas um pouco erradas lá. Então, é muito legal da gente conseguir trazer alguns exemplos. E aqui, hoje a gente tem a title da Home, tá, gente? Da Nike. Tá assim, Nike hífen, produtos e coleções exclusivas, hífen, just do it, hífen, nike.com.br. Cara, a gente sabe que tá cansativo, a gente sabe que poderia ser melhor. Então, se a gente testasse Nike barrinha vertical, não sei o nome da barrinha, produtos esportivos e coleções exclusivas, né? Então, a gente pode tentar trazer aí um title um pouco mais otimizado e pensando num ponto de vista de uma palavra-chave muito mais assertiva para o negócio deles em termos de SEO, né? Então, coloca no ar, mensura um, depois mensura o outro, o que vai fazer mais diferença em termos de posicionamento. Aqui a gente também vai trazer um teste de tipo de material rico. A gente tem aqui a imersão em SEO em conteúdo, que é uma oferta que a gente tem dentro da web estratégica, né? Ali a gente tem o Rafa e um textinho explicativo sobre o que a imersão faz. E ali do lado tem um print de um banner, claro, não é da imersão, mas para a gente pensar como poderia ser diferente se a gente colocasse tudo que está ali na imersão em um formato de banner, em um formato talvez um pouco mais otimizado. Ou, por exemplo, aqui, a mesma oferta, a mesma imersão, só que em um exemplo de pop-up, né, que a gente tem dentro do nosso site. O pop-up, ele já abre ali aquela caixinha, aquele formulário, para o usuário colocar as informações dele, nome, número, né, e-mail. E do outro lado a gente tem o Rafa, a figura do Rafa. E o Rafa, a gente sabe que ele tem muita autoridade dentro da comunidade de SEO. E esse seria um teste muito interessante. Porque o que tem mais valor aqui?
A facilidade do lead deixar o contato dele ou uma figura de valor, uma pessoa de autoridade dentro da comunidade de SEO que chama mais atenção, que converte mais? A gente não sabe, a gente teria que testar. Beleza? Beleza, eu falei aqui várias ideias, eu vou trazer uma lista breve, mas tem muito mais coisas que a gente consegue testar, só para vocês terem alguns insights e tentarem fazer internamente, tá? Então a gente pode testar cópia, SEO title, description, URL, heading tag, CTA, imagem, vídeo, palavra-chave, quantidade de conteúdo, links internos, links externos, banner, sidebar, menu, seção de landing page, mudar a ordem, uma quantidade de sessões na sua landing page, snippets, cara, formulário de cadastro, paleta de cores, enfim, o céu é o limite. Mas só para vocês começarem a ter algumas ideias que podem fazer a diferença no seu dia a dia, podem fazer a diferença dentro dos resultados que você vai ter no orgânico. Aqui algumas dicas para a gente falar, né, um pouco desses pontos de experimentos de SEO. A primeira é, escolha muito bem essa métrica que vai ser trabalhada, então esse objetivo dentro dessa métrica deficiente que a gente falou aí no comecinho. E por quê? Porque se você escolhe a métrica errada, todos os seus testes vão estar olhando para o lado errado da visão que você deveria ter para atingir aquele resultado que você realmente quer. Então tome muito cuidado ao escolher essa métrica. Faça um brainstorm com várias pessoas da sua empresa. Não chama a sua equipe de marketing. Chama a gente de vendas, chama a gente de atendimento, chama o CEO, chama todo mundo que você puder, tá? Para realmente fazer um grande levantamento e um levantamento muito otimizado, né, para você ter esses resultados. Prioriza suas ideias. Eu gosto muito de utilizar uma metodologia de priorização chamada ICE Score. Depois você dá uma pesquisadinha no Google, mas ela nada mais nada menos ela faz do que levar em consideração o impacto, né, daquela sua ideia, a confiança que você tem na sua ideia e principalmente a facilidade de implementação. Quão fácil é colocar no ar, né, essa ideia, esse insight que você teve, tá? Formule hipóteses, descreva o que você acredita que vai acontecer. Se eu colocar experimento A no site, eu vou esperar o comportamento B do usuário, trazendo o resultado C. Por que eu vou fazer isso? Cara, você pode se surpreender. Na maioria das vezes, o comportamento do cliente não está alinhado com o que você espera. É bem revelador, tá? Separa essas ideias pré-clique, né, olhando para experimentos de SEO e pós-clique, que é o que a gente chama de CRO, que aí dá para você fazer com essas ferramentas de teste AB. E aqui, alguns nomes, né? Então, tem o Google Optimize, que é o que eu mais utilizo. Tem o A/B Test também, ele é muito famoso dentro da comunidade. Enfim, aquilo que te servir melhor, tá? Estime prazos para cada um dos seus testes. Utilize uma calculadora que fala para você, olha, você tem que deixar esse teste rodando por 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Depende muito do tipo de página que você vai fazer esse teste, tá? Então, deixei aqui uma ferramenta que eu utilizo bastante, é uma ferramenta muito boa. Por fim, coloque em prática, né? Então, pegue esses testes e coloque eles para rodar, né? Vai ser muito gratificante você ver esse resultado e depois analisar esse resultado individualmente. E agora, a gente vai falar de traqueamento de resultado orgânico. E eu quero trazer muita atenção aqui para a parte de traqueamento, porque isso é uma coisa difícil pra caramba, né, dentro do nosso dia a dia, porque mensurar um resultado orgânico é muito difícil porque você não consegue mensurar aquilo que está fora do seu site. Você não consegue mensurar aquilo que está acontecendo na página do Google, você só tem uma ideia, né? Então, na verdade, a gente tem aqui uma expectativa do comportamento do usuário, né, que ele vai para a página de produto, vai colocar o produto no carrinho, vai fechar a compra, e não é assim. Ele fica tão perdido quanto o John Travolta, né, dentro desse GIF, quando ele entra dentro do seu site, ele entra lá e fala, cara, cadê o que eu quero? Né, tá dentro de um produto, tá dentro de uma categoria, ele vai na página de busca, ele coloca a palavra-chave errada que o seu produto não tem nada a ver com aquilo. Então, a gente tem que pensar um pouco que ele vai se sentir um pouco perdido lá, e esse slide, na verdade, não funciona só para o usuário, funciona para nós, analistas de SEO, analistas de dados também, porque a gente também fica tão perdido quanto o John Travolta na hora de olhar ali todas as informações que a gente tem, tá? E aí eu quero também trazer uma informação importante, porque não só esse perdido dentro do site, é muito importante que vocês levem em consideração que o cliente ele vai sair do seu site no meio do processo de compra. Né? Então vamos supor que ele recebeu a recomendação de um amigo, foi na sua loja presencial, pesquisou no Google, foi para uma loja de departamento, foi lá no site do concorrente, viu o que o seu concorrente está fazendo, voltou para a página de produto, pesquisou o produto no YouTube, depois ele foi, colocou no carrinho, abandonou o carrinho, foi no dia seguinte e aí ele finalizou a compra. Como que a gente vai mensurar essa trajetória inteira? Como que a gente vai mensurar isso tudo? E aqui está a grande hipocrisia, porque mensure tudo. É isso que eu tenho um pouco para falar para vocês. Cada um dos momentos, cada um dos fluxos, botões, saídas, cada uma das alternativas que o usuário tiver dentro do seu site, coloca um botão, coloca um traqueamento. Nem que seja via GTM, conversa com o seu desenvolvedor, que essa aqui, na verdade, é a reação dele, né? Vendo esse slide, vendo essa informação, ele fica
um pouco desesperado, porque realmente é muita coisa para ele trabalhar, para ele fazer até o final do ano. Mas quanto mais informações você tiver traqueado, vai ser melhor para você conseguir entender a trajetória do seu usuário dentro do seu site e quais são os possíveis fluxos, quais são as possíveis alternativas que ele vai tomar aí dentro, tá? E aí, em cima disso, eu quero trazer para vocês uma dica. Né? A gente dentro da Web Estratégica, a gente tem o Leroy Merlin, que é um cliente muito grande, e não só ele é muito grande, ele tem muitas alternativas de fluxos dentro do site. Né? Então, como que a gente vai fazer para mensurar isso tudo com tantas, né, funcionalidades internamente? A gente vai fazer uma coisa que se chama analisar por cohort. Analisar por cohort nada mais é do que uma estratégia onde a gente identifica um padrão de comportamento que a maioria dos usuários tem dentro do seu site para a gente segmentar e conseguir fazer um teste mais personalizado, tá? Então, aqui alguns exemplos, né, de comportamentos que a gente consegue padronizar. Então, por tipo de página acessada. Então, vamos supor, geralmente quem acessa a home primeiro clica naquele banner inicial ali, não só porque é o caminho mais óbvio, mas talvez a oferta chame um pouco mais de atenção. E depois que ele clica no banner, para onde ele vai? Vamos tentar mapear esses possíveis fluxos mais comuns, né? Comportamento por página de saída. As pessoas que elas acessam determinada página, elas saem mais. Por quê? Qual foi o último elemento que ele clicou dentro daquela página para ele decidir ir embora, para ele desistir da compra? Ou comportamento por quantidade de páginas acessadas. Então, vamos supor que eu percebi que, sei lá, se uma pessoa acessa 20 páginas, ela tem uma tendência de deixar 5% a mais dentro do meu ticket médio do que quem acessa só 5, só 10. Né? Então, faça esse levantamento, faça essa análise. Ia, como? Cara, coloca um Hotjar, coloca um mapa de calor lá para rodar, põe um analista para ficar vendo a maioria dos vídeos, uma pessoa boa para identificar esses padrões para você conseguir fazer esse zigue-zague, para você conseguir fazer esse mapeamento, beleza? E aqui um pouco sobre essa parte de conclusão, né, de experimentos. É muito importante que você saiba que quando você estiver fazendo um teste AB talvez um pouco mais tradicional, as ferramentas vão contar para você quando o seu teste foi finalizado. Então ele vai falar, ó, variante A é a líder, teve tantos por cento de conversão, é assim mais ou menos que vai funcionar para você saber o que foi finalizado e quando foi finalizado. Se você não estiver fazendo por meio de uma ferramenta padronizada, estiver fazendo um experimento de SEO, que nem a gente comentou anteriormente, uma dica muito legal é, coloque o traqueamento desses fluxos que eu comentei com vocês dentro dos principais botões que estão em todas as suas páginas, como, por exemplo, menu, footer, sidebar, né, todos esses elementos que são um pouco mais usuais de fluxo padrão, que geralmente as pessoas estão mais atentas, né, dentro de um site. Se você colocar um traqueamento dentro desses elementos, vai ajudar muito os seus resultados, vai ajudar muito essa sua visualização do que o cliente está executando, tá? Dicas finais para esse momento de conclusão de teste, e essa primeira é a mais importante. Confie no seu dado. Confie naquela informação, confia naquela ferramenta que vai trazer aquelas informações finais. Por quê? Se você não confiar no seu dado, você vai fazer o segundo, que é que a gente chama de voltar atrás do teste, é o famoso go back. Se você viu aquele resultado e você pensar, não sei se isso aqui está certo, você não vai conseguir seguir em frente com aquele teste. Todo o tempo que você gastou deixando ele rodando vai por água abaixo, tá? Faça teste de microconversão, que é muito do que a gente estava conversando dessas partes de experimentos de SEO. Não, se você mudar uma title e uma description, talvez isso afete muito pouco ali dentro da sua conversão final. Mas esse pequeno elemento de você avançar um pouquinho mais em cada uma das pequenas etapas da jornada do cliente pode fazer muita diferença para você entender um pouquinho mais o que você precisa e melhorando e otimizando para você atingir aquele resultado que você quer e levar mais pessoas para o fundo do seu funil. Tá? Então, se apegue nessas microconversões, isso é bem importante. Define bem essas métricas principais e métricas secundárias. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um teste dentro de um botão, dentro de um CTA, qual que é a principal métrica que eu tenho que estar mensurando dentro do botão? É o próprio botão, né? O clique no botão. E depois eu vou estar observando ali a conversão, a retenção, elementos secundários que eu também vou estar afetando com esse tipo de otimização que eu estou querendo implementar. E, por fim, define uma estimativa de aumento para as suas variações. Eu acredito que com esse experimento eu consigo melhorar em 5%, 10%, 1%, não tem problema. Mas aquilo que você acredita que aquele teste consegue estar melhorando, nem que seja um pouquinho. Principalmente quando a gente está falando de microconversões, tá? Bom, não é segredo, né, de que se você começa aí um pouco dessa jornada dentro da parte de experimentos, você vai se viciar. Realmente é um vicious cycle, né? A gente se vicia muito dentro desse ciclo, dentro desse dia a dia, tá? Então, se você for começar, prepare-se para entrar numa jornada muito nova dentro da comunidade, não só de SEO, mas de todo o marketing digital.
E se eu pudesse fazer um fechamento para vocês, e vai ser muito controverso o que eu vou falar agora, é don't listen to Yoda. E nesse caso, tá? É porque o Yoda, ele tá falando aqui dentro desse GIF, clear your mind of questions. Né? E é exatamente isso que eu não quero que vocês façam. Eu não quero que vocês coloquem a sua mente de uma maneira muito calma. Eu quero que vocês fiquem mais críticos. Eu sugiro, na verdade, que vocês fiquem mais críticos. Porque é isso que vai fazer com que vocês comecem a duvidar um pouco mais do dia a dia, do senso comum que trazem para vocês, das implementações que falam para vocês que são as melhores. Pô, coloca essa title. Essa title realmente é melhor? Faz isso. Será que isso realmente vai ser que vai me trazer mais resultado? Porque, no fim das contas, é isso o que vai fazer diferença. Questiona e teste. Se eu pudesse deixar vocês com um slide hoje, seria só esse aqui. Porque é isso que vocês precisam ter um pouco mais de informação depois dessa apresentação. Todas as dúvidas que vocês forem ter e todas as provocações que vocês forem receber no dia a dia, para com que vocês finalmente consigam testar tudo aquilo que todo mundo um dia já testou e hoje teve sucesso. Então é isso, gente. Muito obrigada. E acho que Vivi vai falar um pouquinho agora. Adorei, Bia, adorei. Parabéns pela segurança. Obrigada. É bom a gente falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente acredita, que dá essa boniteza que fica aqui no palco, plena e inteira. Parabéns. Muito obrigada, Vivi. Olha, temos perguntas. Vamos lá. Beleza. Bia, a primeira pergunta é do Klaus. E ele diz assim: Bia, como você enxerga o peso de conteúdo informacional, né, o que, quem, como faz, em páginas de conversão? Olha, eu acho que, na verdade, o conteúdo informacional, ele é uma das coisas mais importantes que a gente consegue colocar, independente do tipo de página, tá? Acho que isso é muito importante, porque quando você está agregando aquela informação que talvez o usuário ele não esteja tão apto a encontrar dentro daquela página, de uma certa maneira você está trazendo um bônus daquele elemento que ele está com dúvida. Né? Então, vamos supor que a gente está falando ali de uma página de compra mesmo, né, onde a gente tem um espaço muito pequenininho de texto, mas se você colocar brevemente o que é, ou como funciona aquele produto, ou aquela dor que o usuário está sentindo, isso já vai ser bastante enriquecedor para você conseguir sanar aquele pedaço daquela dor do cliente. Né? Então, acredito que faz muita diferença, não só pensando em algoritmo do Google, mas também na experiência do usuário, porque ele vai ver um diferencial. Afinal de contas, você foi o cliente que ele acabou encontrando um pouquinho mais de informação, talvez teórica, né, sobre aquilo que ele tem dúvida. Tá? Bacana. Agora vem uma pergunta da Marina, de Lençóis Paulistas. Obrigada, Marina. Bom saber que você está aí do outro lado. Bia, no B2B, melhor focar na geração de conteúdos em menor quantidade, mas com maior qualidade, ou a quantidade e frequência que publicamos também irá ajudar a melhorar os resultados e a relevância para os buscadores? Marina, né? Marina, você já deu a resposta, já é a segunda opção, com certeza. Constância na publicação e qualidade na publicação, isso sempre, tá? Independente do que você vai publicar, independente se é B2B, independente se é B2C, tem que ter muita qualidade dentro do conteúdo, mas a constância, ela faz muita diferença, porque apesar da gente estar falando, às vezes, com um grupo um pouco mais seleto, quando a gente está falando de B2B, porque nem todo mundo pesquisa no Google aquele problema, né, a gente vai estar atingindo aquele nicho de pessoas e a gente tem que estar em primeiro lugar, a gente tem que estar num bom posicionamento para, mesmo que seja pequeno, a gente estar conseguindo atingir aquele nicho do nicho, aquela quantidade pequena de pessoas, mas que podem fazer a diferença para o nosso segmento e principalmente para a demonstração de autoridade dentro do digital, que no fundo é um dos principais objetivos de estratégia de tráfego orgânico que a gente consegue fazer. Como a gente vai mostrar essa autoridade dentro do Google? É o que dizem. O Google, na verdade, é o seu primeiro cartão de visitas, não importa quantos você distribua no evento. Se você pesquisar, uma pessoa pesquisar a sua empresa no Google e você não estiver lá, você não existe. Né? Então, acho que é um pouco isso. Bom, mais uma pergunta do Klaus, não sei se é o mesmo, mas vamos lá. Beatriz, o RH sai empresa fora explicando os seus conceitos e como funciona. Desenvolvedores também não saem pelo escritório contando de que forma um software é escrito. Sim. Por que muitas empresas acham que ainda promover uma cultura de SEO é parte do job description? Vê alguma discrepância? Klaus, né? Klaus, você perguntou para a pessoa errada. Porque, na minha opinião, né, e eu já trabalho com SEO há um tempinho, eu sinto que se a gente não tem uma empresa voltada à cultura de SEO, você está perdendo dinheiro. Começa aí.
Porque o SEO nada mais é do que você atingir um tráfego extremamente qualificado, que a pessoa já está pesquisando o que você quer ali no Google, ela já está em busca do que você está oferecendo, né? E você está fazendo isso de graça, você não está pagando para isso. Quer dizer, está pagando seu analista, está pagando a agência, mas é muito menor do que o valor que você investiria numa equipe de mídia. E claro que as duas coisas precisam dar em sinergia, né? Você precisa ter os dois rodando ali ao mesmo tempo. Então, mas também é muito interessante você trazer isso, Klaus, porque não é só uma cultura voltada a SEO, tá? Como eu já trabalhei em Squad, eu senti uma diferença muito grande quando a gente tinha SEO e o pessoal de tecnologia, né, o pessoal do TI, os desenvolvedores juntos, para a gente conseguir estar falando um pouquinho mais sobre quais são as melhores estratégias. Porque se a gente deixar o analista de SEO falar, a gente vai querer tudo, a gente vai querer aquilo que é o ideal. E vem ali o desenvolvedor e fala o que é real, né, para a gente, que é possível ou não possível de ser feito. Então é muito legal porque a gente juntando essas duas estratégias, as duas mentes, a gente soma muito mais do que se a gente tivesse com um único direcionamento dentro da empresa, né? Então, façam squads, né? Squads é uma coisa muito enriquecedora, acho que para todas as empresas. Então, pergunta para a pessoa errada, mas eu também estou junto com o Klaus. Faz sentido as duas coisas. Faz sentido. Bia, prazer te receber por aqui. Mais uma vez, parabéns pelo conteúdo, pela segurança, né, e pela fluidez. Minha gente, que maravilha. Obrigada, Bia. Muito obrigada, viu, Obrigada, Vivi? obrigada mesmo. Prazer te receber por aqui. Ela deixou aqui, pessoal, algumas frases muito importantes que falam sobre leads qualificados.